atividade é sobre essa aula de hoje, né? Sim, boa noite novamente. Essa atividade que eu coloquei lá vai ser dessa primeira aula que eu vou dar agora à noite, tá certo? Tá bem. Então vamos lá. Então, como eu disse, essa aula que a gente vai estar vendo agora, a lista de exercícios já está lá para vocês, né? Como o prazo é até a data da segunda prova, vocês podem responder com tranquilidade. Assim que terminar essa aula, aí eu vou encerrar a gravação e a gente faz apresenta a próxima aula e a próxima gravação. Então, nessa aula a gente vai entender conceitos sobre bens públicos e recursos comuns. Tá? A gente, na realidade, muitas vezes até as pessoas não percebem, porque já estão acostumadas, mas a gente consome muitos bens sem pagar por eles. Utilizamos parques, né, somos beneficiados pela defesa nacional, ou pela segurança, né, apesar de que aqui no Brasil é um serviço mal prestado de segurança, consumimos o ar limpo, água, né, e esses bens, quando eles não têm preço, as forças de mercado que normalmente alocam os recursos estão ausentes, tá? O mercado privado, ele pode deixar de fornecer uma quantidade socialmente eficiente desses bens, né? E a gente relembra que lá no capítulo 1, tinha um importante conceito, né, que os governos podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado. E aí a gente precisa entender algumas características dos bens para poder a gente chegar nos bens públicos, né? Uma característica é quanto a ele ser excludente e outra é com relação a ele ser rival no consumo, né? No primeiro, significa que um bem é excludente se uma pessoa pode ser privada de utilizá-lo, né? Então aqui os exemplos lá do livro, né, que sempre são bem engraçados, como tacos, né, de peixe, né, acesso à internet sem fio, né? Se você tem uma senha, só quem tem a senha vai poder ter acesso. Não excludente, sinais de rádio, a defesa, o sistema de defesa nacional, né, tá para todo mundo, né? E quanto a ser rival, o bem ele é rival quando o uso de uma pessoa, né, vai proibir ou vai fazer com que outra pessoa deixe de usar esse bem. Tá? Então, os tacos de peixe, né, ou seja, se a pessoa está consumindo lá os tacos de peixe, só aquela pessoa vai consumir. E o não rival é, por exemplo, um arquivo de MP3, né, de um último lançamento aí de Kanye West, né? Qualquer pessoa pode acessar e pode copiar diversas vezes para diversas outras pessoas. Tá? Então, não é um bem rival. Né? Se eu consumo, se eu escuto a música tal, não impede que outras pessoas escutem essa música. Temos aí também bens privados, que aí são excludentes, né? Aqui, ó, excludentes, tá? Uma pessoa pode ser privada do seu consumo, claro, se não tiver dinheiro para pagar. Rival no consumo, a pessoa consumindo outra não vai consumir, né? Um exemplo aí seria comida. Bens públicos, que eles podem ser não excludentes, quer dizer, eles são não excludentes, né? Todos têm acesso e não tem rival, tá? Então, você tem aí defesa nacional como um exemplo. E existem também recursos comuns, tá? Que eles são rivais,
porém não são excludentes. Ou seja, se uma pessoa consome, outra pessoa não vai consumir. Tá? Então, o peixe que está lá à disposição no oceano, ele é rival, né? Porque se eu consumir, ninguém vai consumir. Só que ele é não excludente. Ele está lá à disposição e você pode pescar o peixe, né, que está lá à disposição no oceano. Tá? Então, ele não é excludente. Existem também os clubes de bens, tá? Que aí são bens que são excludentes, mas não são rivais. Ou seja, você precisa pagar para ter acesso, mas você tendo acesso não impede que outros também tenham, como, por exemplo, o acesso à TV a cabo, a Netflix, né, e assim por diante. Você paga para ter acesso e o seu consumo não exclui outras pessoas de consumirem. Tá? Todos entenderam? Então, vamos continuando aqui. Sim, professor. Ótimo. E aí, uma estrada é que tipo de bem? Né? Ele é um bem privado, público, é um recurso comum ou é um clube de bem? Isso vai depender se a estrada está congestionada ou não. E se é uma estrada com pedágio ou não. Tá? Então, vai ser rival no consumo somente se estiver com congestionamento. Né? Vai ser excludente somente se for uma estrada pedagiada. Então, uma estrada sem pedágio descongestionada é um bem público. Uma estrada com pedágio descongestionada é um bem de clube. A mesma estrada sem pedágio, porém com congestionamento, é um recurso comum. E a estrada com pedágio e congestionamento é um bem privado. Ok, pessoal? Professor, o que é isso, hein? Estrada com pedágio. É Estrada com aquela que você pedágio? paga para usar. Exatamente. Ah, É tá. quando tem alguma concessão, né? Isso. Então, os diferentes tipos de bens, né? A gente tem aí bens públicos e recursos comuns nesse nosso exemplo, tá? Concentrando nesse nosso capítulo, né? Concentrando a análise sobre esses dois tipos. Então, para ambos, existem externalidades, né, que a gente já viu, né, porque algo de valor não tem preço ligado a ele. Né? Então, as decisões privadas sobre consumo e produção podem levar a um resultado aí que seja ineficiente. E a política pública pode elevar esse bem-estar econômico, né, num caso como esse. Então, bens públicos são difíceis de serem utilizados nos mercados privados, eles não conseguem fornecer os bens públicos por conta do problema do aproveitador. Né? Em inglês é chamado de free rider, né? O cara que pega carona à custa dos outros. Tá? Então, o aproveitador é a pessoa que recebe um benefício de um bem, mas evita pagar por isso. Tá? Então, se a mercadoria ela não é excludente, tá? As pessoas têm um incentivo para serem aproveitadoras, porque as empresas não podem impedir os não contribuintes, né, os não pagadores, de consumir aquela mercadoria. Certo? Então, qual é o resultado? A mercadoria não é produzida, mesmo que os compradores valorizem coletivamente a mercadoria mais que o seu custo de pagamento, né, o seu custo da prestação. Entenderam? Então, esse é o problema quando o bem ele tem característica de bem público, né, o setor privado não consegue entrar nesse mercado porque vão ter aproveitadores. Né? Vai ter gente querendo pagar, mas tem aquelas pessoas que estariam tirando proveito dessa situação. E se o benefício de um bem público ultrapassa o custo da sua prestação, o governo deve, então,
proporcionar o bem, tá, pagando por ele, com imposto sobre as pessoas que se beneficiam dele. O problema, geralmente, é medir esse benefício, que é algo bastante difícil. Então, você tem que fazer uma análise de custo-benefício, onde você vai comparar os custos e os benefícios de um bem público, né? Essas análises, de todo jeito, são imprecisas, né? Por isso que a oferta eficiente de bens públicos é mais difícil do que a de bens privados. Bens públicos aí importantes, né? O autor do livro enfatiza muito essa questão da defesa nacional, isso é coisa bem de americano mesmo, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanta preocupação assim com o exército nacional, né? Outro bem público importante, o conhecimento produzido através da pesquisa, né? Outro, lutar contra a pobreza, né? São pontos importantes. E recursos comuns, né? Como os bens públicos, os recursos comuns, eles não são excludentes, né? Como a gente viu a característica lá atrás. Então, você não pode evitar oportunistas de fazerem o uso e oferecem poucos incentivos para as empresas. Em geral, as empresas privadas não entram nisso. Então, qual é o papel do governo? Fazer com que eles sejam fornecidos. E o problema adicional dos recursos comuns é que, diferente do bem público, tem rivalidade no consumo. Então, o uso de uma pessoa reduz a disponibilidade para uma outra pessoa. E aí o governo precisa garantir que não sejam usados em excesso. Tá? Existe algo interessante que é chamado de a tragédia dos comuns. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que mostra como os recursos comuns, esse uso, fazem com que a pessoa se acostume a usar mais do que o socialmente desejável. Então, esse exemplo usa lá uma cidade medieval, onde as ovelhas pastam em áreas comuns. À medida que a população vai crescendo, o número de ovelhas vai crescendo também. Mas o tamanho, né, a disponibilidade de terra é fixo, né? E a grama começa a desaparecer por conta desse pastoreio em excesso. E aí o incentivo privado, que seria usar a terra de graça, termina superando os incentivos sociais, né, que seria de usar essa terra com cuidado. Então, em última instância, né, com o uso excessivo das terras e os pastos desaparecendo, as pessoas terminam não podendo mais criar ovelhas. Tá? Então a tragédia, deixa só para finalizar rapidinho, a tragédia ela acontece por conta dessa externalidade. Né? Permitir que uma ovelha do rebanho vá lá pastar na terra comum reduz a qualidade, né, dessa terra para as outras famílias. E aí, o que é que acontece? As pessoas negligenciam esse custo externo, resultando no uso excessivo da terra. Diga lá, Gabriela. Geralmente, hoje em dia, os prédios, eles cavam poços subterrâneos, né, para ter água. Esse poço subterrâneo, ele poderia ser considerado recurso comum, porque as pessoas usam ele sem pensar que um dia ele vai acabar, e elas não têm, assim, que pagar a Compesa, por exemplo, por isso, porque a água, ela é tirada com a bomba do condomínio. Na realidade paga, tá? Paga porque isso aí é para ser pago, e a Compesa vem aos poucos fiscalizando os poços dos prédios e instalando medidores para justamente cobrar por isso. Ô, professor, Um exemplo interessante seria, por exemplo, um parque público. Né? Você vai para um parque e o parque você não paga para ter acesso a ele,
Mas se muitas pessoas começam a usar o parque, né, vão destruindo os brinquedos, vão estragando o gramado, vão pessoas mal educadas jogando lixo nas áreas do parque, e isso daí faz com que essa tragédia dos comuns que eu mencionei se repita. Quem ia falar agora? É que eu não entendi muito bem o que é tragédia dos comuns. Na verdade, eu não entendi o que é. Bem, esse é um exemplo, né? É chamado de tragédia dos comuns. Isso, comuns, isso remete a essa questão lá da época medieval, onde, em região específica, né, lá da Europa, se não me engano, na Inglaterra, né, você tinha os comuns, né, e que tinham o acesso a, como o exemplo diz, né, poder deixar suas ovelhas pastorando, né, lá pelas áreas públicas, né, que estavam disponíveis na cidade. E aí é aquela coisa, está gratuito, é como o exemplo do parque, está gratuito, mas você tem que usar com bom senso, porque à medida que a cidade vai crescendo, ou que a população de ovelhas vai aumentando, né, e vão pastorando lá, né, comendo a grama, né, você começa a ter, se você não tem cuidado com essa grama, você começa a ter uma queda nessa disponibilidade, né, de áreas para serem pastoradas, né, e aí isso faz com que você termine causando, além da degradação, uma falta de oferta de grama que vai terminar reduzindo, né, essa quantidade de ovelhas nessa cidade. Entendesse? Então é mais ou menos para explicar que a diferença do recurso comum para o bem público. O recurso comum, ele tem essas limitações. De tragédia? Não, tragédia foi o nome que se deu. Não é necessariamente uma tragédia. Tá certo? Mas isso aí só acontece quando o bem é comum ou Quando o bem público. é comum, quando o bem é público, usado de forma excessiva, aí se torna um recurso comum. Eu acho que, professor, a Ah, gente pode pensar Entendeu? no caso dos rios também, porque muitas pessoas poluem ele ou pescam excessivamente. Uhum, ô exato. professor, e tem alguma forma de evitar essa tragédia? Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá certo? Então, quais são as opções políticas, né, para os recursos comuns, né? O que é que o governo poderia ter feito para evitar essa tragédia? Então, poderia se impor, se colocar um imposto corretivo sobre o uso da terra, que aí a gente chama de internalizar essa externalidade, ou regulamentar o uso da terra, leiloar licenças que permitem o uso dessa terra, dividir a terra, vender lotes para famílias individuais, onde cada família vai ter, né, o incentivo para não esgotar as suas próprias terras. Então vejam que há várias formas, né, de você controlar esse problema, né, dessa tragédia que a gente mencionou. Tá? Então, como a gente está dizendo, você pode regulamentar esse uso do recurso. A Gabriela estava falando, né, de pesca em excesso, né? Não sei se vocês lembram, mas tem uma época do ano que é chamado, como eu esqueci o termo agora, Defeso, professor. defeso, exato, que é a época em que você não pode pescar porque é a época de reprodução dos peixes.
peixes, caranguejos, camarão e assim por diante. Então, o que é que o governo faz? Ele proíbe, fiscaliza, e para aqueles pescadores pequenos, né, que dependem disso para sobreviver, o governo dá um seguro defeso, né, não sei se vocês já ouviram falar, que é um salário mínimo, um valor, como subsídio para que essas pessoas não pesquem durante esse período, tá? Então essa é uma medida importante para você tentar prevenir que essa tragédia, né, como a gente está usando esse termo, aconteça na questão da pesca, tá? Não sei se vocês lembram disso, mas na época da reforma da Previdência, se falou muito desse seguro defeso, porque há muitas fraudes aqui no Brasil e o número de pessoas recebendo esse seguro defeso é enorme, né? Ou seja, há muita fraude, né, de pescadores que na realidade não são pescadores e recebem esse dinheiro regularmente. Problemas aqui do nosso país. Um outro problema, uma outra solução, né, seria impor um imposto corretivo para internalizar essa externalidade, como licenças de caça e pesca, taxas de entrada para os parques nacionais que tenham muito congestionamento, ou seja, que tenham muita demanda, leiloar licenças que permitem o uso do recurso, tem aí o exemplo, leilões de espectro por parte da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, isso é para acesso a transmissão de dados e informações. Se o recurso é da terra, né, converter para um bem privado, dividindo e vendendo lotes a pessoas. Então tem várias formas de se conduzir isso, né, e é o grande desafio, é você controlar para que não haja uma degradação forte, né. Então, recursos comuns importantes são o ar limpo e a água, a questão das estradas congestionadas, que a gente mencionou, peixes, baleias e outros animais selvagens, que a gente também falou sobre isso já um pouquinho. E aí tem um estudo de caso interessante, né, que o livro fala, que é o Você Tem Spam, né, onde algumas empresas usam o spam, né, o e-mail spam, para fazer propaganda de seus produtos. E aí é importante, o spam, ele é não excludente, né, as empresas não podem ser impedidas de criar spam. O spam é rival, né, ou seja, como muitas empresas usam o spam, ele se torna menos eficaz. Então, o spam é um recurso comum, né? E como os recursos mais comuns, o spam é usado em demasia, e é por isso que a gente tem tantos desses spams, né? Inclusive os próprios programas de e-mail, você já pode fazer a configuração lá para que esses e-mails sejam filtrados e jogados lá no spam, na caixinha do spam, tá certo? Então, para concluirmos, né, os bens públicos, eles tendem a ser subfornecidos, né, enquanto os recursos comuns tendem a ser mais consumidos. Esses problemas surgem porque os direitos de propriedade não estão bem estabelecidos. Ninguém é dono do ar, né, de modo que ninguém pode cobrar dos poluidores, né, então por conta disso você tem muita poluição. Ninguém pode cobrar as pessoas que se beneficiam da segurança ou da defesa nacional, então o resultado pode ser pouco investimento nisso, ou pouco gasto nisso, né, e aí, na realidade, pouca defesa, né, como consequência, e aí o resultado pode potencialmente
aliás, o governo pode potencialmente resolver esses problemas com políticas adequadas, né, como essa que eu mencionei aí do seguro defeso. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tudo ok, professor. Certo. Então, deixa eu interromper essa gravação.